Bom, voltando para essa segunda palestra sobre os jargões filosóficos ou a filosofia em si, vamos falar sobre a dialética. O que é dialética? Dialética é diálogo. É a arte de debater, argumentar e contra-argumentar. Olha que bonito, isso é dialética. Sócrates foi o homem que estabeleceu o costume do diálogo nas rodas de intelectuais da Grécia. Por isso, muita gente o chama de pai da filosofia. Sócrates é chamado pai da filosofia. Antes de Sócrates, valia mais a retórica, a arte do bem falar, a retórica, do que os argumentos em si. Você podia falar bem, mas não precisava ser um argumentista, argumentar bem. Séculos mais depois, no século XVIII, abre aspas, dialética, fecha aspas, passou a significar o quê? Uma dinâmica em que as coisas se sobrepõem, uma substituindo a outra. Olha que interessante. A partir do depois do século XVIII. Como quando as crianças em círculos colocam uma mão sobre a outra, uma mão em sequência da outra. Tá? O que seria ética? Ética é definir o que é certo e o que é errado. Isso é a ética. Simples, não? Bom, o problema é que a ideia de certo e errado muda sempre. Vocês sabiam disso? Sempre está mudando. Dependendo de como enxergamos o mundo, essa ideia muda. Por exemplo, os gregos achavam que o homem deveria se integrar à harmonia dos cosmos. Por isso, usavam a natureza para saber o que é certo ou errado. Se na natureza havia hierarquia entre animais mais fortes que os outros, então era muito bem aceitável que entre os homens houvesse escravidão. Vocês estão entendendo? Já na Idade Moderna, quando o homem se considera superior à natureza, a escravidão torna-se aos poucos uma ideia absurda. Que é absurda? O epicurismo. Para Epicuro, 340, 270 a.C. ele viveu. O ideal do bem é viver sem medo e sem dor. Ele pregava isso. O epicurismo prega isso, sempre pregou isso. Aproveitando o dia de hoje. Abre aspas. Quem menos sente a necessidade do amanhã, mais alegremente se prepara para o amanhã, dizia Epicuro. Parece culto ao prazer, mas ele dizia também que para viver o bem, o jeito é se abster de grandes prazeres, evitando assim a frustração quando eles não puderem ser obtidos. Quando você não pode obter esse prazer, você não se frustrar. Essas palavras fizeram muito sucesso na Roma antiga. Quando o prazer falava acima de tudo, eles viviam pelo prazer. O estoicismo, diferente do epicurismo, o estoico acredita que o mundo é governado por uma lógica divina, ou seja, Deus está no mundo e sua manifestação é a ordem das coisas. O estoico sempre acreditava nisso. Assim sendo, o negócio é estar do lado da natureza, mesmo que isso possa implicar desconforto mental ou desconforto físico. Tem que estar do lado da natureza. O estoicismo prega que somente pelo desapego, ignorando dor e prazer, é que se descobre a verdade. Vocês sabiam disso? E vamos falar agora da hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação de texto. É a parte da filosofia que pensa no que o autor realmente quis dizer com um discurso, por exemplo.
um filme ou um evangelho. Vamos interpretar o que ele quis dizer. Isso é hermenêutica. Pode ser um evangelho que foi escrito há 2000 anos atrás. Por exemplo, na Bíblia, o fato de os judeus serem os traidores de Jesus é encarado como uma estratégia para os evangelhos caírem no gosto dos romanos, que na época perseguiam quem? Os judeus. Na terceira palestra eu quero abordar mais sobre a filosofia. Que coisa maravilhosa a gente entender esses termos.